Muito que bem, senhoras e senhores, começamos mais uma edição do Talking DI. Recebemos hoje no nosso estúdio a deputada estadual Luciane Carminati, também que concorre à reeleição nestas eleições, para falar um pouco mais sobre o seu mandato, pautas, entre outros assuntos. Deputada, seja muito bem-vinda ao nosso estúdio. Obrigada pela acolhida. Eu quero também cumprimentar a todos que estão nos acompanhando. Espero que a gente consiga fazer um bate-papo bem legal. Perfeito, deputada. Agora já estamos chegando, né, no início da campanha, né, passadas convenções, registros das candidaturas. Como é que você avalia a entrada desse período de campanha e também tudo que foi construído até o momento, né, dentro da Assembleia Legislativa? Então, Vitor, eu sempre acredito que campanha é um período que você colhe o que você plantou. Se você não trabalhou, não tem o que colher. O agricultor sabe bem do que eu estou falando, né? Para que você tenha lá um milho bem bonito, tem que ter uma boa semente, tem que ter uma boa terra, tem que contar também com a temperatura. E é mais ou menos assim. Eu acho que o trabalho nosso na política, ele depende do esforço, da dedicação, do compromisso, né? E da presença nos municípios. Então, eu estou muito tranquila nisso, porque nós não precisamos ir para os lugares agora e se apresentar como se a gente tivesse caído de paraquedas. Eu sou uma deputada que, em todos os cantos que eu vou, né, em todo o estado de Santa Catarina, as pessoas dizem: tá lá a deputada da educação, tá lá a deputada que enfrenta a violência contra a mulher, tá lá a deputada da cultura, tá lá a deputada da assistência social. Ou seja, nós temos um território, que é a minha região aqui, que me construiu, né, a partir do meu trabalho, e que eu sou muito grata, inclusive, né, por eu ter começado, né, aqui em Chapecó e ter expandido para o oeste, para todo o estado, mas eu sou uma deputada que também tem pautas estaduais. Então, esse período, que é um período de fim de mandato, e mistura uma transição de candidata quase, né? Agora ainda, a partir do dia 15, né, que começa a campanha propriamente dita, e além disso você tem um mandato que continua e novas propostas para o futuro. Então, acho que eu consigo, pela experiência, lidar bem com isso. Perfeito. Deputada, na questão da educação, você trabalha muito, né, nessa pauta, desta área, professora. Como é que você avalia também a educação aqui no estado? Acho que foi semana passada, se não me engano, saiu os números, os índices do IDEB. Como é que você tem avaliado? Foi bastante questionada essa questão também aqui no estado. Então, essa é uma área que eu acompanho de perto. Eu sei falar de cada secretaria de educação do estado, cada secretário de educação, cada governo, o que fez ou não fez pela educação. Os índices do IDEB, eles retratam basicamente o seguinte: este é o melhor índice de educação básica dos últimos 20 anos no Brasil. Claro que Santa Catarina está dentro do Brasil, não é um estado à parte. Mas os indicadores são para dizer o seguinte: o Ministério da Educação, coordenado pelo presidente Lula, aprofundou e apresentou nesses últimos anos programas fundamentais que dão um resultado agora nos índices do IDEB. O que é o IDEB? É Índice de Desenvolvimento da Educação Básica. Básica é o quê? É da creche até o ensino médio. Então, essa parte que o Ministério da Educação se dedicou nos últimos anos a oferecer para os municípios programas que os municípios e os estados têm que aderir aos programas federais, como, por exemplo, em todos os municípios que aderiram, tem educação em tempo integral, que tem a contrapartida da União e do ente federado, se é município ou estado. É programa federal. O PED-MEI aqui em Santa Catarina tem 60 mil jovens. Programa federal. Aliás, em Santa Catarina, no governo Moisés, nós chegamos a ter Bolsa Ensino Médio, que era meio salário mínimo. Neste governo agora do Jorginho Melo, não tem nenhuma bolsa estadual para o ensino médio. Só tem
é bolsa que é do pé de meia, que é governo federal. Quando a gente olha isso, eu tenho a dizer o seguinte: nós avançamos no Brasil e avançamos em Santa Catarina justamente nas áreas que tem a intervenção do governo federal na educação básica. E eu falo isso porque nós temos um grande desafio aí que está colocado, que é a remuneração dos professores ainda, que continua sendo um dos estados que tem a pior remuneração. E aí vem uma crítica que eu faço, não é a figura do governador, porque não é uma coisa de agora, vem ao longo dos anos, mas esse governo também não resolveu isso, que é o salário do professor. Como é que pode o Piauí, o Maranhão, estados que a gente tem uma arrecadação menor, que você tem um comprometimento com a folha maior, né, em termos de despesas sociais como um todo, e quando você compara salários de professores, estão melhores. Quando você compara, por exemplo, o número de professores ACTs, que são os contratados e os concursados, Santa Catarina passa vergonha. Então, o que eu estou querendo dizer com isso? Eu tenho profundas críticas a esse modelo. Olha, é uma vergonha ter uma propaganda na televisão que fica enaltecendo o climatizador na escola. Porque, honestamente, quando a gente tem que fazer propaganda e que tem um climatizador na escola, é porque nós estamos muito mal. É porque a gente não consegue mostrar coisas maiores. Então, a educação em Santa Catarina, se olhar pela receita, pela arrecadação, ela poderia estar num patamar muito melhor de entrega, de valorização. E vamos lembrar, quando o governo elogia que melhorou os índices no estado, nós estamos perdendo para o Piauí. Nós estamos perdendo para o Piauí. Então, Santa Catarina precisa ser humilde também e reconhecer que precisa aprender com quem está fazendo a boa educação pública. Tem muita gente fazendo uma boa educação no Brasil e a gente precisa olhar para isso. Assim como aqui no estado tem muitas experiências boas na rede privada, na rede municipal, na rede estadual. Mas a gente precisa olhar para as coisas boas e dar visibilidade a elas. Na sua avaliação, deputada, o que o Estado ele carece? Aonde que o Estado errou na questão da educação e quais seriam sugestões para melhorar? Tem vários erros. Eu vou começar aqui dizendo que escola não pode ser um espaço de um partido político. E em Santa Catarina, mais de 60% dos diretores das escolas não são cargos técnicos, que é aquela pessoa que tem uma formação pedagógica, educacional, mas que o partido é o que menos importa. O que mais importa foi um excelente profissional em sala de aula, sabe alfabetizar, sabe conduzir a gestão de uma equipe, não faz assédio contra professor, não está preocupado em defender o deputado A, B ou C ou o partido do governador. Infelizmente, a gente perdeu essa condição na última eleição para diretores. Ou seja, eu venho acompanhando os governos. No governo Colombo não teve essa interferência político-partidária. No governo Moisés não teve interferência político-partidária. Agora, no governo Jorginho, você tem que estar filiado ao partido para você ser um diretor indicado. E quando você criou um mecanismo de que tem que, no mínimo, 50% mais um de cada segmento votar na eleição, foi feito de propósito para o governo ter a garantia de uma indicação maior. Então, o que está tornando ruim hoje é porque a gente não discute as questões da aprendizagem. E, para mim, não importa se um diretor é de esquerda, de centro ou de direita. Desde que ele dê conta de conduzir uma equipe, de animar, de monitorar os dados, de avaliar, de conduzir toda a infraestrutura escolar, né? É isso que vale. Então, eu não estou preocupada se tem uma ficha de filiação, mas o governo primeiro colocou a ficha de filiação. É só fazer um comparativo quantos diretores de escola estão filiados hoje e em quais partidos estão. Então, isso é muito ruim para a educação, porque em lugar nenhum deu certo quando coloca primeiro a lógica partidária. E eu falo isso com tranquilidade, não sou contra partido, eu tenho o meu também. Mas o que eu quero dizer é que nessa hora não tem que misturar partido. Uma segunda questão é o governo encarar
a desvalorização do magistério. E não adianta dizer que descompactou a tabela, porque quando um professor pega o salário dele e compara a 1, 2, 3, 4, 5 anos atrás, ele vai vendo a desvalorização. Hoje, a grande maioria dos professores recebem o piso do magistério e pouco mais, né, sem se considerar quem está ao longo da carreira. Então, nós temos um problema que é a remuneração. Nós temos outro problema que é o concurso. E eu falei para o governador no dia que foi lançado o concurso público em 2024. Eu disse para o governador, o senhor está falando que é o maior concurso da história de Santa Catarina, 10 mil vagas. Governador, 10 mil vagas de 10 horas ou de 40 horas? E aí ele não me respondeu. E é isso, é sobre isso que eu estou falando. Nenhum professor, para que as pessoas entendam, 10 horas equivale a trabalhar um dia por semana. Eu pergunto, quem é que consegue sobreviver trabalhando um dia por semana como professor? O salário não é tão bom assim. Se fosse, tudo bem. Aí o que o professor faz? Ele tem contrato, ele tem um contrato como professor efetivo, às 10 horas, e as outras 30, 40 ou 50 é tudo ACT pingadinho, cada dia numa escola diferente. Como é que você quer que o professor conheça o aluno? Um professor que tem 1.000 alunos. Ele tem que fazer 1.000 notas, 1.000 trabalhos a serem corrigidos, 1.000 provas. Ele tem que preencher a caderneta, o diário online, fazer planejamento. Cara, isso é desumano. Então, a gente precisa pensar nessa dimensão. Então, eu falo condições de trabalho, salário e gestão democrática da educação. São pilares fundamentais para a gente ter uma educação de qualidade. E quanto à cultura aqui no estado, deputada, o próprio candidato Merizio, nesse debate que teve na ND, ele já meio que falou, foi o único dos 3 nomes que tentou puxar para o lado da cultura também. Como é que você avalia essa situação? Eu fiquei muito feliz quando eu vi ele falando da cultura, né? Porque o Merizio, ele está me surpreendendo muito a cada dia. Ele quis ouvir o setor da educação, eu estive com ele também. Ele entendeu quais são os problemas da educação, ele queria entender os 14%, entendeu, assumiu o compromisso de derrubar os 14% que hoje os aposentados pagam. Ele quis entender a cultura, ele quis entender por que tem tanto feminicídio no Estado, tanta violência contra a mulher e perguntou, escutem, o que o Estado está fazendo e qual é o orçamento? Então, ele está aprendendo muito sobre a realidade do Estado de Santa Catarina, e isso é positivo, porque quem quer assumir um comando de um Estado como o nosso, precisa ouvir os setores. A escuta, ela permite que a gente acerte. E na cultura, o que nós temos? Eu agora concluí uma rodada em todo o Estado de Santa Catarina como presidente da Comissão de Cultura. Aqui em Chapecó, foi um dos últimos que eu fiz, foi no sábado, na nossa Maloca, né? Eu estive com o setor cultural, inclusive o presidente da Comissão de Cultura aqui do município, né? O Clodoaldo esteve presente, o presidente e vários, né? Em torno de 30, 40 pessoas falando dos desafios da cultura. Cada região que eu fui, que o nosso mandato esteve presente, nós ouvimos sobre o sentimento do setor cultural. E o que a gente percebe? Nunca veio tanta grana para a cultura como agora. E de onde veio essa grana? Do governo federal. Porque nós tivemos, nos últimos anos, 2 recursos que todos os municípios e estados receberam e que não existia antes, que é a Lei Paulo Gustavo, que colocou para Santa Catarina 60 milhões para o governo do estado, para a cultura, e 60 milhões distribuído entre os municípios de acordo com a população. Chapecó, acho que recebeu quase 2 milhões, pode ser que eu esteja aqui um pouco enganada, né? Mas em torno disso. A Política Nacional Aldir Blanc, a PENAB, também, por 5 anos, mais ou menos esse mesmo valor. E aí, qual que é o sentimento do setor cultural? Que quem faz a gestão da cultura no estado e no município precisa olhar para aquilo que é a cultura no seu local. Aqui em Chapecó, quanta coisa da cultura a gente pode falar. Nós temos a escola de artes, nós temos os CTGs, nós temos o teatro, nós temos a dança, nós temos escritores, nós temos hip hop. Olha, se eu ficar aqui falando a música, né, a dança,
todas as dimensões representadas. O que o setor tem trazido? A Fundação Catarinense de Cultura, ela precisa atravessar a ponte. Ela precisa chegar em Chapecó, em Xanxerê, no Oeste também. E ela precisa chegar ouvindo. Aquilo que eu fiz como presidente da comissão, é a Fundação que tem que fazer. Tem que escutar, porque hoje, pasmem, a Fundação Catarinense de Cultura tem menos trabalhadores da cultura concursados, que são aqueles profissionais que ficam, apesar de troca de governo, tem menos do que muitas prefeituras desse estado. Eu estive agora em Brusque, inclusive prefeito do PL. E o gestor da cultura me dizendo, deputada, nós aqui temos 40 servidores na cultura efetivos. E eu, que sou gestor, não sou filiado a nenhum partido, porque eu quero trabalhar a cultura como um todo. Eu achei muito bonita a fala dele. E quero trazer aqui, então, qual que é o sentimento da cultura? Primeiro que a gente tem que ter uma fundação que não faz política partidária também dentro da Fundação de Cultura. Às vezes eu recebo reclamações assim, por que o meu projeto não é avaliado? Por que aquele é? Por que esse fica na gaveta? Por que o PIC, que é o Programa de Incentivo à Cultura, por que o PIC, em 3 horas apenas de abertura dos projetos no estado inteiro, acabou o recurso? E quem recebeu? E quantos outros não recebeu? E por que no ano anterior, que foi no ano passado, dos 75 milhões, o governo liberou 64 milhões, portanto, faltou 11, e dos 11 milhões tinha mais 80 projetos que poderiam ter sido aprovados. Por que não foi? Então, a gente começa a desconfiar desse critério de transparência, né, de impessoalidade, que são critérios da administração pública. Então, na cultura, eu termino aqui, Vitor, dizendo, eu fiz uma denúncia no Tribunal de Contas do Estado e o Tribunal de Contas acolheu essa denúncia por entender que o governo precisa explicar o que está fazendo melhor, porque tem muitas dúvidas, especialmente sobre o PIC. Perfeito. Deputada, teve outra questão que agora entrar em ação. Você mencionou ao longo dessa conversa vários investimentos, né, que o governo federal tem feito em Santa Catarina, né, seja na educação, cultura, tem saúde, entre outros. Outro ponto que é bastante comentado é a falta de relacionamento do governo estadual com o governo federal. E recentemente, quando o presidente Lula veio aqui, foi basicamente feito de ataques entre o Jorginho Mello e o presidente Lula. Como é que você vê essa relação que é prejudicial para o nosso estado em todos os setores? Eu acho que essa é uma pergunta muito boa, sabe? É uma pergunta muito inteligente. Quero aqui valorizar a tua pergunta. Eu vou te falar aqui de uma dimensão pessoal minha. Eu aprendi de casa, dos meus pais, que a gente respeita a autoridade. Isso não quer dizer que você precisa gostar, votar, ser do partido, do cargo, né? Mas você tem que respeitar, e eu trago isso para a minha vida. E veja bem, eu estou gravando hoje esse programa aqui com vocês, e amanhã eu tenho uma audiência com o governador Jorginho. E sabe quais são os 2 temas que eu vou tratar com ele? Um tema é sobre a violência contra os indígenas da Laclanô-Choclen, em especial a cacique Antônia. Tá? Eu quero conversar com o governador na mesa, como eu estou contigo aqui, para mostrar para ele todos os documentos que eu tenho em mãos e que a comunidade tem e ele também tem, e que ali o Estado foi condenado e não cumpriu as medidas que deveria ter cumprido. E o meu papel como deputada não é ficar atacando o governador. Eu poderia, aquele dia, fazer como muitos deputados fazem. Vão gravar alguma coisa contra o Lula, pegam o celular e detonam. Eu poderia ter feito o mesmo. Mostrado os documentos e chamado o governador de tudo. Mas aquele povo continua sofrendo, porque quando alaga, eles não têm estrada para andar. Né? E ainda tem hoje uma onda de jogar a população lá do Vale contra os indígenas. Pois a barragem está lá, ninguém é contra a barragem, isso não existe. Mas eu vou conversar com ele. E o outro tema que eu vou conversar com ele é sobre o confisco dos 14% dos professores aposentados. Então eu estou contando isso para dizer que é nesta relação que eu acredito. O Jorginho Mello, ele sabe que eu não votei nele para governador. Mas não é essa a questão. Eu não estou pedindo para ele gostar de mim. E nem ele pode pedir para eu gostar dele. Aliás, a gente não está falando de casamento, de namoro.
A gente está falando de outra coisa, a gente está falando de política institucional. Política institucional, você pode não gostar do prefeito, do governador, mas você tem que sentar com ele para exigir e fazer a defesa que o teu estado precisa. Vamos olhar aqui para Chapecó. Se o prefeito João Rodrigues estivesse aqui, o ex-prefeito, e você perguntasse para ele se a deputada Luciane Carminati não senta com ele para trazer recurso, para discutir projetos, ele dizer, não, senhor, é a deputada que sempre, quando eu pedi, ela esteve aqui presente. Eu sou a deputada que mais coloca recurso em Chapecó. Tem recurso meu que está na conta há mais de um ano. Eu poderia estar batendo e dizendo, olha, está lá o dinheiro rendendo e vocês não fizeram ainda a clínica da mulher, que eu coloquei 2,5 milhões há mais de um ano. Mas eu sei que vai fazer e eu vou cobrar e eu vou denunciar se não fizer. A política, nos últimos anos, Vitor, ela caiu muito de qualidade. E eu falo isso porque eu estou no 4º mandato. Eu tenho saudade daquela época em que a gente sentava com o governador, com o presidente da República, mesmo que não era quem eu quisesse, mas a gente defendia as coisas que a gente precisava. Eu estou com saudade daquela época em que na Assembleia não tinha nenhum deputado querendo matar o outro. Eu quero eliminar a esquerda, eu quero, que a esquerda seja extorquida, não, qual que é o termo adequado? Metralhada, enfim, metralhada. Eu não quero que vocês existam mais. Essas palavras de eliminar a esquerda, elas vão causando muito ódio e aí impede de a gente conversar. Mas o povo que está lá sofrendo, as mais de 100 mil pessoas que estão na fila da saúde, elas querem a briga ou elas querem que a fila ande? Elas querem que a fila ande. E para a fila andar e para chegar à cirurgia na sua casa, o que adianta eu dizer assim, não, com o Jorginho Melo eu não converso, porque ele é do PL e eu sou do PT. Cara, eu acho um absurdo isso e acho que está na hora das pessoas se conscientizarem que política é diálogo. Volto a dizer, eu não preciso gostar, porque eu não quero casar com ninguém. Eu só quero que as coisas aconteçam. E é isso que está faltando, infelizmente, por parte do governador. Porque o presidente Lula, eu estava lá em Itajaí quando ele veio. Ele é o cara que veio, ele não precisava vir para Santa Catarina, que deu 70-30. Ele poderia dizer, eu vou onde eu sou bem recebido. Mas é que aqui em Santa Catarina tem muita gente que recebe bem, que respeita, prefeitos, deputados de diferentes partidos que sabem a importância que tem um governo federal que hoje está colocando muito mais recurso em rodovia federal, e eu posso aqui comparar, em cultura, em educação, em saúde, do que no governo anterior. Então, não se trata de fazer uma guerra ideológica, se trata de dizer o seguinte: o meu cargo tem responsabilidades e eu vou conversar com quem precisar. É nisso que eu acredito. Perfeito. Deputada, para a gente finalizar já a nossa conversa, eu gostaria que falasse um pouco sobre os índices, sobre como é que tem sido esse trabalho seu e também da Assembleia ali em questão de cobrança no Estado, com a questão da violência contra a mulher, feminicídio, essas questões. Então, quero falar porque eu sou a deputada que mais atua neste campo e falar com muita tranquilidade que, quando eu cheguei na Assembleia, nós não tínhamos nenhum mecanismo institucionalizado para dar visibilidade à violência contra a mulher. Nós não tínhamos Procuradoria da Mulher, nós não tínhamos Secretaria da Mulher, nós não tínhamos observatório, que inclusive hoje é elogiado pelo Brasil inteiro. Ministras já estiveram olhando, vereadoras de diferentes partidos, prefeitos, prefeitas. Todos esses mecanismos nós criamos nesse tempo que eu estou como deputada. Qual é a cobrança que eu tenho feito? E se quem acompanha as minhas redes sabe que só no mês de julho agora, só eu sozinha fiz 3 vídeos que estão nas minhas redes cobrando o governador. E por que eu estou cobrando do governador aqui? Porque assim, a gente tem que ser coerente. Quando a gente fala, Vitor, que a gente quer acabar com a violência contra a mulher,
a gente precisa atuar em diferentes frentes. Porque a violência contra a mulher, ela não será derrubada por um decreto-lei. Não é assim que funciona. Você tem uma cultura que vai sendo construída, então a gente precisa mudar essa cultura. Por exemplo, quando uma mulher começa a receber do seu companheiro sinais de violência, quando ele começa a gritar, a dar empurrão, a dizer que ela não pode sair sem ele, que ela só pode ir onde ele mandar, que ela só pode usar a roupa que ele quiser, que ela só pode ficar em casa, não pode trabalhar fora, ou não pode estudar. São sinais visíveis, porque ninguém chega de hoje para amanhã matando alguém. É um ciclo de violência. Então, o que nós temos discutido, nós precisamos fazer com que aquilo que está na Lei Maria da Penha seja tirado do papel. Essa é a minha maior luta. E o que é tirar do papel aquilo que está na lei? A lei fala em delegacia 24 horas, não temos nenhuma em Santa Catarina. Eu mesma fui em Joinville, conhecer a delegacia, eu cheguei lá às 11 horas da manhã e tinha um cartaz na porta dizendo assim, horário de funcionamento, das 13 às 19. Entendeu? Então, delegacia da mulher 24 horas, aberta. Nós precisamos ter os CRAS e os CREAS funcionando com equipe, porque essa mulher sofre violência, ela vai na delegacia, ela faz um BO, até que saia a medida judicial de afastamento do cara da sua casa, da sua moradia, ela vai para onde? Ela tem que ter uma casa de abrigo e os seus filhos normalmente estão com ela. E essa mulher tem profissão. Se essa mulher não tem profissão, ela tem que ter acesso a algum curso para ela poder ter renda, porque a submissão ao marido, do ponto de vista do poder aquisitivo, também produz violência. Então, veja que mexer com violência significa mexer com tudo isso. E o que nós estamos percebendo? O governador lança, no mês de agosto do ano passado, um plano estadual de combate à violência contra a mulher, que tem a assinatura do governador, que fala que a escola tem que discutir a violência de gênero, é esse o termo, violência estrutural de gênero. Ou seja, a violência contra meninas, mulheres, a escola tem que discutir. E 6 meses depois, este mesmo governador assina uma lei que diz que não pode discutir igualdade de gênero na escola. Aí eu fico me perguntando, qual é o discurso que pega, então, para fora? É o do combate à violência mesmo ou não? Talvez não seja. Então, a gente precisa de uma mão mais firme. Eu quero combater a violência, então as escolas vão discutir, as universidades vão discutir, o poder público estadual vai chamar a Secretaria da Saúde para orientar os seus técnicos, auxiliares, enfermeiros e médicos para perceber os sinais de violência quando a mulher chega para ser atendida e não revela que é um caso de violência física de imediato, né? E aí, todas as áreas, a segurança pública, assistência social, educação, saúde, têm que trabalhar juntos. Então, o maior problema que nós estamos enfrentando hoje é porque não tem isso. Se você me perguntar qual é o orçamento que tem no Estado para combater a violência contra a mulher, sabe qual é? É R$460 mil na Secretaria da Mulher, da Família, da Mulher e da Família. Gente, com 460 mil, aqui, só em Chapecó, eu coloco milhões, eu, deputada. Agora, para você articular uma política estadualizada sem equipe, sem orçamento, é claro que o resultado não vem. E aí passa uma ideia de que a gente está só enxugando o gelo. Então, eu acredito muito, o Merizio está muito sensível a esse tema. Primeira conversa que eu fiz com ele, ele já disse, eu já entendi, tem que ter estrutura, tem que ter decisão, tem que ter vontade de encarar. E veja bem, o governo federal está aí com uma série de programas. Eu estive em Brasília conversando com a ministra das Mulheres, a Márcia Lopes, e ela me disse o seguinte, deputada, nós fazemos parceria com o Estado. O Estado entra com uma parte e nós entramos com outra. O Estado pode entrar com o terreno, nós ajudamos a viabilizar a construção da Casa da Mulher Catarina, depois nós pagamos 2 anos o custo disso, de funcionamento, e vamos dando passos juntos. Mas precisa chegar a isso. Precisa dizer
que o Estado de Santa Catarina quer. Então, eu lamento como mulher que a gente tem essa realidade, mas volto a dizer, eu como deputada nunca fugi de nenhum debate. Quando o governador Jorginho Melo lançou o plano de combate à violência contra a mulher, eu estava lá. Eu queria ouvir o que ele ia anunciar. Eu estava lá. Por isso que eu me sinto muito segura para dizer que a gente faz um trabalho sério, um trabalho comprometido e nós não temos medo de conversar com quem precisar para resolver os problemas. Perfeito. Deputada, a gente agradece a sua participação aqui e o jornal fica de portas abertas para novas oportunidades. Obrigada, Vitor. Obrigada, Diário do Iguaçu. Um grande abraço a vocês e acompanhe sempre também o nosso trabalho através das nossas redes. Muito obrigada. Esta foi a deputada estadual Luciane Carminati falando um pouco sobre o seu mandato, as suas pautas, entre outros assuntos de interesse do estado de Santa Catarina e também aqui de Chapecó e da região. Em breve voltaremos com mais entrevistas.